Eu quero que abram a palavra de Deus comigo. Vamos ler nas Escrituras Sagradas, em Gênesis. Gênesis, abram no capítulo 49. Eu vou falar um pouco sobre o capítulo 48 e depois leremos no capítulo 49. Neste capítulo 48, nós temos o título Jacó adoece. Estão vendo aí? Vamos relembrar a história. Jacó teve 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel. Aconteceram muitas coisas, e um dos filhos, que foi o José, foi parar lá no Egito. Foi como escravo, esteve preso, sofreu muito. Depois, Deus foi realizando toda a sua obra, e José chegou a ser governador do Egito. O segundo homem mais importante do Egito, e podemos dizer do mundo, porque o Egito era o país mais importante do mundo na época. José trouxe toda a sua família, o Jacó, seus irmãos, para morar no Egito. Ficaram lá muito tempo. O Jacó, já bastante idoso, adoeceu. E deram a notícia ao governador José, filho de Jacó, que o seu pai estava doente. O José pegou os seus 2 filhos e os 3 foram visitar o velho Jacó. Diz a palavra aí no capítulo 48, que o Jacó, com muita dificuldade, se assentou em seu leito, em sua cama, esperando ali a chegada do seu filho. Com muito esforço, ele se assentou no leito. José chegou, houve toda a conversa entre eles, e mais adiante, agora já no capítulo 49, o Jacó, nós temos aí as bênçãos proféticas. O Jacó foi transmitindo as bênçãos aos 12 filhos. Todos eles estavam ali presentes. Ele transmitiu a bênção a Rúben, Simeão e Levi, a Judá, a Zebulon, a Issacar, a Dan, a Gade, a Azer, Naftali, a José e a Benjamim. Vão acompanhando isso. Então ele transmite a bênção a todos os seus filhos, cada um recebendo uma palavra diferente. E eu quero ler agora alguns versículos que são a bênção de Jacó a José. Capítulo 49 de Gênesis, eu vou ler de 22 a 24. Eu vou ler só uma pequena parte. Diz assim: Jacó dizendo a José: José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Antes da mensagem, eu quero frisar bem isto. O Jacó disse ao seu filho José: José é ramo frutífero junto à fonte. E observem as palavras finais do versículo 24. Pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor, com P maiúsculo. E pela pedra de Israel, pedra com P maiúsculo. Daqui a pouquinho nós salientaremos isto. Por que que pastor está com P maiúsculo? Por que que pedra está com a letra P em maiúscula? Vamos nesta noite aproveitar um pouco mais desta passagem. Quando
o texto sagrado usa esta figura do ramo, nos lembra as palavras do Senhor Jesus Cristo. Não precisam abrir aí nesta passagem, mas nós temos Jesus dizendo: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Observem bem, Jesus ainda afirmou: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E agora, sobre José, o seu pai Jacó disse: José é um ramo frutífero. Estou frisando bem isto para que entendamos o que é ramo. Numa videira, as uvas, os frutos estão em seus ramos. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, vós sois os ramos. Eu gosto muito de repetir para que entendamos bem o assunto. E José era ramo. Meus prezados, neste culto tão significativo, eu quero de início dizer que a Cleide é ramo, Dionísio é ramo, eu sou ramo, cada um aqui é ramo. Agora eu quero que todos saiam daqui sabendo que tipo de ramo que é. Está bem? Que somos ramos, não há dúvida. Agora eu quero que entendam. Às vezes me atrapalha também esse microfone. Eu quero que entendam, que entendamos que qualidade de ramo e o que estamos produzindo. Está bem? Eu quero destacar 3 coisas aqui, que não são novidades. Já usamos isto e Deus, sempre que eu me volto a este assunto, sou muito edificado. Em primeiro lugar, pensemos em ramos que não produzem. Ramos que não produzem frutos. São ramos, mas são improdutivos. Eu estive pensando nisto. Estão lembrados daquela passagem quando Jesus sentiu fome, e ele viu uma figueira, e ele foi à figueira para encontrar fruto, e não achou nada. Naquela figueira só havia folhas. E os entendidos dizem que a figueira, quando tem folha, ela tem a obrigação de ter fruto. Ele não encontrou fruto e fez aquela figueira morrer. Ela tinha o dever de produzir e não estava produzindo nada. Ramos sem frutos. Isto é o mesmo que dizer vidas vazias, vidas inúteis, vidas sem tempero. Vamos absorver bem isto. Pessoas da igreja, visitantes, professores e demais, vamos pensar nisto. Eu creio, meus prezados, que há ramos sem frutos.
Quantas vezes eu já ouvi, é possível que já tenham ouvido, alguém comentar a respeito de outra pessoa, dizendo: fulano tem uma vida nula. Ele não faz bem nem mal. Eu já ouvi isso várias vezes. Não tem peso. Não significa nada. E eu costumo pensar, e já disse também algumas vezes, que há muitas pessoas, homens, mulheres, jovens, há muitas pessoas que simplesmente estão existindo. Não estão vivendo, não. Estão existindo. No aniversário deveriam cantar parabéns assim, né? Um ano mais de existência, não um ano mais de vida. É somente existência. Não há conteúdo, não há substância. São vidas realmente que não deixam marcas. Eu gostaria que fôssemos pensando: fulano é uma pessoa sem sal, destemperada, não se aproveita nada, uma vida infrutífera. Isto é ramo que não produz fruto. Mas há uma segunda coisa, meus prezados, são os ramos frutíferos de maus frutos. Agora ficou pior ainda. Ramos que produzem, mas produzem o que não presta. Não tem gente assim? Eu preciso estar olhando para mim, saber se eu não faço parte. Cada um olhe para si, para ver se não faz parte deste segundo grupo. Ramos frutíferos de maus frutos. Pessoas nocivas. Nocivas a si mesmas, nocivas à família, nocivas à sociedade. Isto me deixa muito a pensar. Não se aproveita aquilo que sai da sua boca. Os exemplos, é bom a gente esquecer desta classe de pessoas. Aqueles que vivem no mundo para prejudicar. Eles só fazem mal ao semelhante, ao próximo. Meus irmãos, quando eu meditei neste ponto, e eu já fiz menção disto aqui em outras oportunidades, eu me lembrei daquele rei de Judá, Jeorão, era o seu nome. Ele começou a reinar com 32 anos, e reinou 8 anos. Foi dos 32 aos 40 anos reinando em Judá. Foi péssimo período. O homem só causou problema. Para terem uma ideia, a Bíblia diz, e ele teve um pai maravilhoso, que foi o rei Josafá, um homem de Deus. É bom que a gente perceba isto, porque tem bons pais, cujos filhos não valem quase nada. E tem bons filhos de pais que não deram bons exemplos. É sempre importante ver isto. E a própria palavra de Deus diz que o pai não levará a iniquidade do filho, e nem o filho levará a iniquidade do pai. Jeorão era filho de um homem maravilhoso, homem de Deus. Quando Jeorão, que era o primogênito, assumiu o trono com a morte do seu pai, rei Josafá, não demorou muito, ele mandou matar todos os seus irmãos. Olha bem que qualidade. Mandou matar todos os seus irmãos e alguns príncipes. Levou o povo de Judá à idolatria. Eu estou falando de ramos que produzem maus frutos.
E estou citando Georão como um exemplo de ramos assim. Meus irmãos, a situação daquele homem foi tão séria, tão séria. Ele entristeceu tanto a Deus. Ele provocou tanto a Deus, que Deus falou da enfermidade que ele adquiriria. Ele adquiriu uma enfermidade. Eu gostaria de conversar com alguém, numa oportunidade da área de saúde, que me desse algumas explicações disso. A enfermidade de Georão, ela corroeu os seus órgãos internos. E ele foi vomitando os seus órgãos. Isto durou um bom tempo. Ele pôs todas as suas entranhas para fora. Diz a Bíblia que a agonia dele era intensa. Estou lembrando isto para que entendamos os resultados de ramos que produzem maus frutos. A vida de ramos assim, precisamos cuidar. Depois de analisar bem a nossa vida, cuidar dela. Porque, meus prezados irmãos, esses ramos de maus frutos, de contínuos maus frutos, eles são pessoas que prejudicam. É marido prejudicando esposa, é esposa prejudicando o marido, pais prejudicando os filhos, filhos prejudicando pais, cidadãos prejudicando a sociedade. São pesos, verdadeiros pesos para a sociedade. No Brasil há uma quantidade enorme. Enorme. Meus prezados irmãos, ramos frutíferos de maus frutos. Frutos inaproveitáveis. Mas eu quero lembrar um terceiro grupo. São os ramos que deixaram de produzir bons frutos. Acontece isto na vida vegetal. Houve produção de bons frutos durante um tempo, depois parou. Só produziu fruto ruim. Só fruto ruim. Eu já ouvi isso de várias pessoas. E aquela goiabeira ali, aquela jabuticabeira, já ouvi de várias pessoas. Não produz mais. A hora que já está dando aparência de bons, se estragam e são inaproveitáveis. Houve uma época boa. Houve um bom período. Produziram bons frutos, mas isto já é passado. Agora não produzem mais bons frutos. Eu posso testemunhar de muitas pessoas que eu já vi. Muitos já bem próximos de mim, que houve um período de boa produção, de produção aproveitável, útil, mas depois virou tudo. Virou tudo. Meus prezados irmãos, quando Paulo escreveu a sua carta aos cristãos da Galácia, ele disse assim: vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes? Quem vos impediu? Eles tiveram um bom período na vida cristã, mas depois desmoronou tudo. E Paulo está salientando isto: vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes? Meus prezados irmãos, eu me volto para as Escrituras Sagradas e fico pensando em vários nomes. Citemos alguns. Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. No início foi tão bom. Homem que recebeu enchimento do Espírito Santo. Em consequência desta unção do Espírito Santo em sua vida, ele foi um homem humilde,
um homem sábio, ele foi um homem de grandes vitórias. Depois parou de produzir bons frutos. Parou, cessou. A sua vida foi de mal a pior. Reinou 40 anos. E foi até o final da vida, praticando atos impróprios, ofensivos a Deus, prejudiciais à nação. Mais tarde, veio sim Davi, mas depois de Davi veio Salomão. Também foi outro que no início produziu excelentes frutos. Vida abençoada. Pessoas vinham de longe, como a rainha de Sabá, para conhecer a pessoa de Salomão e o seu reino e o seu reinado. Período áureo na vida de Salomão. Depois virou as costas para Deus e tudo mudou. Agora começa o período de idolatria, de desprezo das coisas do Senhor nosso Deus. Outro exemplo que nós podemos citar, já do Novo Testamento, aquele homem chamado Demas. Paulo escreve uma epístola falando bem de Demas. Escreve outra epístola a outro povo falando bem de Demas, seu companheiro. Mas no final da vida de Paulo, ele já velho, ele escreve a Timóteo. Aí na carta a Timóteo, pela terceira vez ele faz menção do nome de Demas, mas agora de maneira diferente. Ele põe assim: Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Olha o fim de Demas. Estava indo tão bem. Servo de Deus, produzindo frutos maravilhosos para o Evangelho. Agora ele ama o mundo, agora ele se envolve com o mundo. E tudo muda naquela vida. Meus prezados, ramos que deixaram de produzir bons frutos, deixaram. Na nossa época eu cito Caio Fábio, como eu aprendi com aquele homem. Hoje só vejo fruto podre. Só fruto que não presta. Jimmy Swaggart, como aprendi com aquele homem. Dizem que hoje ele já retomou aquela posição, mas teve uma queda terrível, produzindo frutos nocivos. Epitácio Aguiar, como aprendi com aquele homem. Mas depois só produziu o que não prestava. Estão vendo como as coisas mudam? Ramos que deixaram de produzir bons frutos. Na carta de Judas, ele chega a dizer que são árvores em plena estação de frutos, destes desprovidas. A estação é para produzir bons frutos, a época é de bons frutos, mas são ramos desprovidos agora de bons frutos. Nós vimos ramos que não produzem frutos, vimos ramos frutíferos de maus frutos, agora vimos ramos que deixaram de produzir bons frutos. Mas eu quero terminar dizendo de ramos frutíferos de bons frutos. Aí nós voltamos a atenção para o José. Quando o seu pai Jacó usou estas palavras: José é um ramo frutífero junto à fonte. Agora nós vemos aí na parte final do versículo 24, que eu disse que diria alguma coisa a respeito, quando ele fala do pastor. Não é um pastor qualquer, mas é o supremo pastor. Quando na Bíblia pastor está com P maiúsculo, refere-se a Jesus Cristo. Pedro diz que ele é o supremo pastor.
E ainda reforçando, ele fala pedra de Israel, pedra com P maiúsculo. Pedro diz que Jesus Cristo é a pedra angular. Olhem bem, então já temos no Velho Testamento referências ao Senhor Jesus Cristo. E Jacó disse, José é ramo frutífero junto à fonte. Agora, atentem para isto. José não foi ramo frutífero, o seu pai está dizendo, ele é. Porque muitos foram, mas não são mais. Muitos produziram coisas maravilhosas, mas já não produzem mais. O Jacó está dizendo, José é. Ele foi e continua sendo ramo frutífero. Agora, diz o texto, ramo frutífero junto à fonte. Meus prezados irmãos e amigos, certa vez, a Bíblia fala lá em João, no último dia da grande festa em Jerusalém, o Senhor Jesus Cristo se levantou e disse, quem tem sede, venha a mim e beba. Ele estava se apresentando como a fonte da água viva. José era ramo frutífero junto à fonte. Ninguém é ramo frutífero ausente da fonte, desse pastor mencionado aqui, desta pedra mencionada aqui. Para se ser ramo frutífero, é necessário que a fonte esteja presente, porque é dela que vem a seiva, para que o ramo produza. Ah, meus prezados irmãos, isto aqui é maravilhoso. O segredo de uma vida frutífera, aprovada por Deus, agradável a Deus, vida frutífera no magistério, vida frutífera em todas as áreas. O segredo chama-se Jesus Cristo. É a fonte, é dele que esses ramos recebem. Caríssimos irmãos, quando o Senhor Jesus Cristo disse que Ele é a videira, nós somos os ramos, aquele que permanece em mim, Ele disse, esse produzirá muitos frutos. Esse é que produz. Marido só é marido diferente, frutífero para a glória de Deus, se ele estiver junto à fonte. Esposa só é esposa frutífera para a glória de Deus, se ela estiver junto à fonte. A fonte é Jesus. Filhos, da mesma forma, só são filhos frutíferos, se estiverem junto à fonte. Por que é que nós estamos vendo tanta coisa errada no país? Na sociedade, no seio das famílias? É porque são ramos descomprometidos com a fonte, que é Jesus Cristo. Não tem compromisso. Estão produzindo da sua carne, produzindo da sua carnalidade, não produzindo do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que o fruto do Espírito é amor, fruto do Espírito é alegria, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é fidelidade, é mansidão, é domínio próprio. Isto é fruto do Espírito. Se eu estiver recebendo desta seiva que é Jesus Cristo, então os frutos nesse ramo serão os frutos do Espírito Santo. Não há outra palavra que satisfaça o coração. Não há. As pessoas podem se esforçar, podem procurar o que quiserem, mas esses frutos só são encontrados em Jesus Cristo. Ele disse lá no capítulo 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. Não espere frutos maravilhosos do seu cônjuge. Produza pelo poder de Deus.
Não espere frutos maravilhosos dos seus pais ou dos seus filhos. Produza estes frutos no poder do Espírito Santo. Já notaram como o ser humano gosta de esperar do outro? Gosta de esperar do outro? Ao invés de eu esperar, eu devo dar. Eu devo produzir. Deve haver esta produção em mim. Isto é obra do Espírito Santo de Deus. Que ramos temos sido? Que ramos temos sido? José era ramo frutífero junto à fonte. Eu quero que saiamos todos daqui pensando nesta verdade tão séria, tão necessária. Que ramo eu sou? O que estou produzindo? A vida está passando. Daqui a pouco, nós como ramos, seremos cortados. A Urbam vai vender mais caixão. Nós partiremos daqui. E aqueles que produziram bons frutos, mesmo depois de mortos, os seus frutos permanecem. Os bons exemplos. A Bíblia diz que Abel, depois de morto, ainda fala. Olha só que coisa maravilhosa. Os irmãos se lembram de pessoas preciosas, familiares, que passaram por aqui, hoje já não estão mais aqui, mas que deixaram exemplos marcantes. São frutos que ainda estão presentes e sendo benéficos a famílias, a pessoas, a sociedade. Deus nos abençoe. Amém.